Olá pessoal, essa aula aqui vai ser uma aula específica sobre a peste negra e por isso ela é uma aula bônus, né? Porque ela vai falar um pouco mais sobre esse assunto que acontece durante a Baixa Idade Média, mas vou fazer algumas relações com aquilo que está se vivendo agora, né, em 2020 por causa de todo esse surto do coronavírus, tá? Então eu vou tentar fazer aí algumas relações a respeito disso, tá? Então eu vou explicar para vocês o que foi a peste negra, né, e quais características aí a gente pode encontrar de semelhança. Então, vamos lá. Primeira coisa, a peste negra ela é uma doença que surge aí como consequência do renascimento comercial e urbano. Então, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês que surgem as cidades e essas cidades elas crescem dentro dos limites das muralhas e elas crescem de maneira desorganizada. E uma das principais consequências que você tem disso é que você tem um aumento populacional muito grande, mas você tem altos problemas de saneamento básico e de higiene. Então você não tem e sistema de esgoto, as pessoas jogavam cocô e xixi na rua, né? Você tem uma proliferação muito grande de pestes, de pragas e de doenças, né, no meio de todo esse sistema, né, que eles viviam nas cidades com um saneamento básico muito precário. E nesses burgos, né, nessas cidades que eram unidades políticas autônomas, a gente tem o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que eram aqueles que trabalhavam com o comércio, aqueles que trabalhavam com dinheiro. Né? E eles não eram aceitos pela igreja porque eles praticavam a usura, eles cobravam juros e porque eles tinham lucro. E nesse ambiente urbano, né, nesse ambiente que você tem das cidades, você tem o surgimento de uma doença que foi a doença que matou aí um terço da população europeia que existia naquele tempo. E essa doença ela é chamada de a peste negra. Por que a doença é chamada de a peste negra, também conhecida como peste bubônica? Então, o que acontece? As pessoas que eram contaminadas com essa doença, elas começavam a ter, primeiro, uma inflamação nos seus gânglios linfáticos, né, que é um sistema de drenagem que você tem no seu corpo, né, que você tem na virilha, na axila e na virilha. Então, você começa a ter no corpo, primeiro, o surgimento de bulbos, como esse que aparece aqui em cima. Né? Você começa a ter inchaços que começam a virar bulbos, feridas purulentas. Só que essas feridas elas começam a se espalhar pelo corpo, prejudicando principalmente aí a circulação sanguínea. E com isso, com o tempo, depois de 3, 4 dias do surgimento desses bulbos, né, as pontas dos dedos e as pontas dos pés elas começavam a enegrecer, porque você não tinha mais uma irrigação de sangue que chegava lá para as pontas dos dedos, provocando, né, o enegrecimento das mãos, como aparece aqui. Por isso que ela também era conhecida como a peste negra. Só que tem um problema. As pessoas daquele tempo, né, as pessoas aí do século XII, do século XIII, quando você tinha esses surtos dessas doenças, elas não tinham a mesma medicina que nós temos hoje. Nem os médicos daquele tempo, eles eram médicos como os médicos que nós conhecemos hoje. Né? Então, como é que era um médico medieval? Né? Esse cara que aparece aqui do lado é um médico. Tá? Isso é a figura que você tinha do médico durante esse período, principalmente do período da peste negra. Então, os médicos eles se vestiam de negro, eles usavam esse bico de pato porque eles acreditavam que a peste podia ser transmitida através do ar, então eles purificavam o ar, né, colocando ervas aromáticas dentro desse bico de pato para filtrar o ar, para que eles não fossem contaminados por isso. O principal remédio que existia nesse tempo, o principal tratamento que existia nesse tempo, eram os chamados sangramentos. Existia uma teoria que era chamada da teoria dos humores, né, que é a teoria dos líquidos, que acreditavam que líquidos ruins, humores ruins, circulavam no corpo das pessoas. E se a pessoa estava doente, você precisava sangrar essa pessoa para tirar a doença dela. Então esse médico ele pegava, principalmente no braço da pessoa, fazia um corte aqui assim, para que aquilo sangrasse e tirasse a doença da pessoa. Né? Se você fosse mais rico, você poderia pagar, ao invés de um sangramento, você poderia colocar sanguessugas aqui, liches, né, que iam sugar o sangue do seu braço, purificando o seu corpo. Só que esses médicos não sabiam, né, o que causava a doença, eles não tinham
nem ideia de quem era o agente transmissor, quem que era o patógeno, que você podia fazer para evitar que essa doença contaminasse as pessoas, e eles também não tinham tratamento, não tinha remédio para essa doença. E apesar dos tratamentos desses médicos, né, a doença ela começava a se proliferar. E quando uma cidade começava a ter surto dessa doença, aquilo se espalhava naquela cidade, matando às vezes 3/4 da população daquela cidade. Então, uma cidade onde é que você tinha o surto da peste negra matava praticamente todo mundo que tinha lá naquela cidade. E chegava um momento onde é que as pessoas não conseguiam mais enterrar os mortos, então eles pegavam os mortos e jogavam os mortos no meio da rua. Os cachorros iam lá e devoravam os corpos das pessoas que estavam mortas. As pessoas que pegavam peste negra e conseguiam sobreviver, elas acabavam sendo imunizadas para isso. E elas ganhavam dinheiro sendo os coveiros, recolhendo os corpos das pessoas, cobrando dinheiro por causa disso, né, e enterrando essas pessoas. E existiam algumas lendas, existiam algumas crendices, né? Por exemplo, as pessoas achavam que quando uma pessoa ia morrer de peste negra, a última pessoa para quem ela olhasse, ela transmitiria essa peste negra. Então tá lá a pessoa morrendo, né? E se ela, na hora de morrer ela olhasse para uma pessoa, aquela pessoa era próxima a ficar doente. Então as pessoas deixavam aquelas pessoas que estavam moribundas, que estavam próximas da morte, e deixavam elas morrer sozinhas. Às vezes já jogavam elas praticamente mortas no meio da rua para que elas morressem sozinhas e elas não transmitissem a doença para outras pessoas. E eles também começaram a achar que quem transmitia essa doença eram bruxas, né? Então você teve aí uma perseguição às bruxas, acreditando que eram elas as responsáveis por fazer, né, a transmissão dessa doença, né, por provocar essa doença através de feitiçaria. Então a peste negra provocou aí uma grande caça às bruxas. Você também tem caça a judeus, né? Então você tem cristãos acreditando que eram os judeus que provocavam essa doença, envenenavam as pessoas, envenenavam os poços, até porque os judeus eles se contaminavam menos do que os cristãos com a peste negra, já explico por quê, ou os ciganos também foram responsabilizados por isso. Então, essa doença matou aí 33 milhões de pessoas pela Europa e os europeus não tinham nem remédio, nem tratamento e nem sabiam o que causava essa doença. Mais tarde se descobriu que quem causava essa doença eram as pulgas. Tá? Então você tem pulgas como essa daqui, que eram responsáveis por transmitir a bactéria que causa a peste negra, né, para os seres humanos. E essas pulgas, elas tinham como um vetor aí os ratos que proliferavam nas cidades por causa da falta de higiene. Então você tinha um monte de ratos nas cidades, esses ratos carregavam essas pulgas que migravam para os seres humanos, picavam os seres humanos e causavam a doença nos seres humanos. Quando uma pessoa morria e o corpo dela era jogado na rua, e à medida que o corpo esfriava, as pulgas saíam daquele corpo e procuravam uma nova pessoa para que eles pudessem picar, né? Uma pessoa que tivesse aí sangue quente, que pudesse servir de alimento para as pulgas. Então, o que foi principalmente responsável pelo crescimento da peste negra foi a porquice das pessoas. A falta de higiene e de saneamento básico foi um dos principais motivos que levou as pessoas a morrerem, ou seja, as pessoas pela falta de higiene delas. E os judeus que tinham hábitos de higiene diferentes, como o hábito de lavar as mãos, por exemplo, eles eram e tomar banhos rituais, fazia com que eles tivessem menos problemas de peste negra por causa da higiene deles. Agora, pensando, né, na peste negra no geral, né, a peste negra não teve um surto só, ela teve diversos surtos diferentes que aconteceram aí ao longo do século XI até o século XIII, na qual a peste aparecia num determinado lugar, matava milhões de pessoas e acabava desaparecendo. Depois aparecia em outro lugar, matava milhões de pessoas e depois acabava desaparecendo. Provavelmente a origem da peste negra foi a Ásia, mais especificamente a China. Então, provavelmente a peste negra ela acaba surgindo lá na China e da China ela acaba indo para o resto da Europa, acaba indo para o resto do mundo daquele tempo. E existem duas hipóteses diferentes
de como que a peste negra sai da China e vai para o resto da Europa. Uma delas é através do comércio, né? Então, como você tem aí o renascimento comercial e urbano e o restabelecimento de rotas comerciais, os ratos que infestavam os navios daquele tempo podem ter levado os agentes transmissores da doença para a Europa. Agora, existe uma outra hipótese, que é a hipótese da arma biológica. O que significa isso? Os mongóis, quando eles fizeram um cerco numa cidade da Ucrânia, eles utilizaram como forma de enfraquecer a cidade pessoas doentes. Eles pegavam pessoas doentes com a peste negra, jogavam essas pessoas com catapultas para dentro da cidade, né, os corpos dessas pessoas, pedaços dos corpos dessas pessoas, e isso acabava transmitindo a doença da peste negra para outras pessoas. Então, a peste negra ela pode ter sido usada como uma arma nesse cerco de uma cidade de Kiev, né, na Ucrânia, e desse cerco ela acabou se espalhando para o resto da Europa. Essa é uma das hipóteses que tem de como que a peste negra chega lá na Europa. E como ela provocou aí cerca de 30 milhões de mortos, né, matou aí 1/3 da população da Europa naquele tempo, ela afetou profundamente os europeus. Os europeus eles viviam com medo constante, né, por causa disso. Eles tinham medo de bruxas, eles tinham medo de demônios, eles tinham medo de judeus, eles tinham medo de ciganos, eles tinham medo do desconhecido, eles tinham medo de qualquer pessoa, qualquer coisa que pudesse transmitir a peste negra para eles. E essa peste negra ela afetou profundamente a cultura e a economia do seu tempo. E das obras culturais que retrata isso é o Decameron, que é de um poeta italiano chamado de Boccaccio, né, na qual ele conta mais ou menos a seguinte história. As pessoas que estavam trancadas nas cidades por causa do surto de peste negra acabam fugindo dessas cidades e começam a se encontrar no campo. E você tem um encontro onde é que você tem 4 mulheres e 3 rapazes, se eu não me engano, que começam a contar as histórias que eles tiveram por causa aí do surto da peste negra, né, contando a vida de quem eles perderam, contando das aventuras que eles viveram, principalmente aventuras sexuais que eles viveram. Então esse Decameron tenta contar um pouco aí de o que você tinha aí de cultura que foi afetada aí por causa da peste negra. Tá? Então a peste negra mata aí, surge na Ásia, mata aí cerca de 30 milhões de pessoas, 1/3 da população europeia, afeta profundamente a Europa e impacta profundamente a cultura e o modo de viver das pessoas do seu tempo. Né? E aqui a gente tem algumas semelhanças com o coronavírus, né? A questão de ter surgido na Ásia e rotas comerciais terem espalhado isso ao redor do mundo, e principalmente o fato de que isso vai impactar profundamente a forma como nós vamos viver daqui para frente. Porque o mundo que vai sair dessa pandemia aí do coronavírus vai ser um mundo diferente daquele mundo que entrou. Uma série de mudanças vão acontecer por causa disso daí, a questão do home office, do ensino à distância, de relações comerciais, de crise econômica, tudo isso vai ser um impacto muito grande aí por causa do coronavírus, assim como a peste negra marcou profundamente a sociedade do seu tempo. Beleza, pessoal? Então, a ideia era explicar a peste negra e fazer essas relações para vocês, certo? Abraço!